Olá a todos, boa tarde. Olá, tudo bom? Boa tarde a todos. Esperando mais um pouquinho para conectar com o professor Altino. Queria dar as boas-vindas a todos vocês. Boa tarde, quase boa noite, né? Porque a gente está bem no intermediário entre a tarde e a noite. Queria me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Dana Vargas, que com a Convocar Infância estamos trazendo alguns nomes da educação a falar um pouquinho da nossa infância, né? Da infância que a gente sonha para as nossas crianças. E no encontro passado a gente trouxe a Patrícia, maravilhosa, trouxe uma boa fala sobre as nossas crianças. E hoje a gente vai trazer então o professor Altino, né? Que tem muito para falar dessas queridezas. Ele que vai falar sobre a infância, vai trazer um pouco das minúcias, falar um pouco dessa pandemia, falar um pouco do nosso dia a dia como educador. É um prazer trazer ele, porque também sou admiradora do seu trabalho. Sou também pesquisadora, como ele, começando há pouco tempo, com certeza, porque a gente está sempre pesquisando, né? Então, agradecer a todos. Agradecer a todos que estão entrando. Então, tá, já estamos esperando um pouquinho aí. O professor Altino já apareceu, já deu um oi ali, já vamos chamar ele para ele se apresentar. A gente tem 1 hora para a gente ter um bate-papo, uma conversa bem legal. E quem não conseguir assistir tudo, depois vai estar salvo lá então na Convocar Infância, né? Vocês vão poder assistir mais tarde, quem não conseguiu, para indicar para os amigos de vocês também. Já antecedendo que a semana que vem a gente também tem uma outra conversa já marcada, nas terças-feiras, sempre às 18 horas. Certo? Então vamos chamar o professor Altino para conversar com a gente. Peraí, vamos convidar ele aqui. Vamos esperar, ele está já aceitando. E quem quiser fazer alguma pergunta, tem um pontinho de interrogação ali do lado, vocês Boa podem noite, mandar. Oi! Olá, professor Altino, tudo bom? boa noite, boa Altino, tarde, boa noite. boa tarde, boa noite. Tá tudo Vamos certinho aqui, tá tentar. conseguindo me ver bem. É a primeira vez que eu faço pelo Instagram, então, Tá tá ok? perfeito, ótimo. Estamos conseguindo escutar, te enxergar bem. Olha só, que linda! Então, vamos Bom, lá. professor Altino, eu queria primeiramente então agradecer, não só meu nome, mas acho que em nome de todas as educadoras do Brasil que admiram teu trabalho, que te escutam assim essa poética que tu tem por falar da infância. Eu acho que isso é muito importante, a gente escutar uma pessoa que fala da infância como tu fala. E eu acho que muitas pessoas já vêm acompanhando teu trabalho. E o que eu acho mais interessante ainda, porque além de tudo, tu tem uma simplicidade máxima, assim, ó, de um educador, que nem a gente, que entra na sala de aula, em sala de aula que não é mais sala de aula, né? Na sala referência, mas que você fala para as crianças como a gente também fala. Então é isso que a gente tem que escutar. Pessoas que têm a nossa língua, que falam nossa, tem a nossa linguagem. Então, boas-vindas. Muito feliz de ter aceitado o meu convite. Gente, eu nem acreditei quando ele aceitou. Eu pensei que eu estava sonhando. E agora, então, passo a palavra para te falar um pouquinho dessas minúcias, então, do nosso cotidiano. Muito bom, eu também agradeço pelo convite. Eu fiz um roteiro e aí eu vou trazer assim o tema das minúcias da vida cotidiana, que é o tema do meu último livro, né? E só que assim, pensando nesse momento atual, nesse contexto, né, que nós estamos aí de pandemia, eu pensei de entrelaçar um pouco os meus estudos em relação às minúcias da vida cotidiana
com esse momento, para não deixar de lado, né, o que a gente tem acompanhado referente à educação infantil. Então, eu intitulei Minúcias da Vida Cotidiana, no Fazer Fazendo da Docência em Educação Infantil, nesse contexto de pandemia. O nosso foco será conversar sobre a ação e a reflexão nossa, nós profissionais, tá? Trazendo como foco a comunicação e a aproximação com as famílias e as crianças. Vamos ver, eu fiz o roteiro, eu trouxe algumas premissas, vamos ver até onde a gente consegue chegar nessa 1 hora. Então, assim, quero saudar a todos, né? Agradecer a todos que estão aí entrando, nos assistindo, depois vai ficar também gravado, a gente vai colocar nos nossos canais de youtuber para também outras pessoas, né, que não conseguiram nos assistir, nos acompanhar. E é um prazer imenso compartilhar com vocês essas proposições que eu desenvolvi, né, que agora vou estar conversando com vocês, que considero assim de grande importância para esse momento. Pensar esse tema de comunicação e aproximação com as famílias se torna algo para nós essencial, em especial pelo prolongamento do isolamento social e físico que nós estamos tendo, né? Com esse prolongamento, cabe a nós profissionais estarmos pensando, né, nesse grande desafio que é se comunicar e se aproximar das crianças e das famílias dos nossos contextos educativos. E aí, nessa aproximação e nessa comunicação, como nós podemos pensar pelos meandros das minúcias da vida cotidiana, que eu tenho estudado lá no âmbito da instituição, e que eu vou tentar fazer um recorte aqui, né? Vou tentar fazer uma analogia nesse encontro que eu vou chamar de travessia entre fronteiras. As fronteiras das nossas casas, dos nossos lares, né? Nossas casas enquanto profissionais da infância e as casas das nossas famílias, que são, né, os responsáveis pelas nossas crianças da educação infantil. E aí, então, tem uma passagem no livro, no primeiro capítulo já, onde eu gosto muito desse capítulo, porque eu me coloco como professor, como a Dana falou, né? Eu sou do chão da escola, apesar dos últimos 10 anos estar 20 horas no município e 40 horas na universidade, envolvido muito, né, com a graduação e a pós-graduação, eu nunca deixei o chão da instituição de educação infantil. Esse chão eu habito. E eu quero dizer para a Dani que um dos motivos que me fez de imediato, né, aceitar, eu nunca aceito nada de imediato, e com a Dani foi na mesma hora, porque eu fui ver a biografia dela. E aí eu me senti muito tocado, muito sensível em saber uma professora de educação infantil convidando, né, profissionais também, professores também, né, como assim, a Patrícia Smith, que eu considero muito, gosto muito, né, acompanha, a gente está junto no chão, no evento Elas e o Chão, né? Então, assim, uma professora de chão de escola se colocando como organizadora de um trabalho como esse para oferecer essa formação, porque é uma formação para todos nós, não, né? Tanto para mim, que eu organizei o texto, tive, né, que organizar o roteiro, como para vocês que estão ouvindo. É pena que a gente tem aí 1 hora, um tempo bom para ficar na frente de uma tela, mas não vamos ter tanto tempo para debater. Mas a partir das questões que vocês vão levantando, isso fica como documentado para a gente, refletir, analisar futuramente. Né? Isso é muito legal. Então, eu pensei assim, essa travessia como uma fronteira, um cruzamento de fronteiras entre casas, lares, e nós, profissionais da educação infantil, estamos nessa travessia. Nós temos acompanhado muitas lives, né? Eu quase nem sou muito assim de acompanhar, de assistir tantas lives, eu me preservo bastante, né? Tanto é que eu recuei de muitos convites, me segurei bastante, fiquei 2 meses em recolha para fazer a minha primeira live fechada na Diálogos. Não pretendia fazer lives abertas, mas só que
com o compromisso que eu tenho com as educadoras, as professoras que me acompanham, e como eu tinha um contrato com a Diálogo e eu tive que fazer uma fechada, não, agora eu tenho que fazer uma aberta. E aí já me animou para fazer uma outra live, que eu vou fazer no dia 15 de junho, que aí sim eu vou estar trazendo, né, a proposição na íntegra da feitura, da escrita desse texto, das minúcias, mergulhando aí para discutir as rotineiras, né, e a vida cotidiana. Então, por considerar, né, um dos motivos, né, por considerar essa responsabilidade nossa enquanto ato cívico, né, do professor, e também por considerar estar sensível, né, ao convite da Dana, professora de chão de escola, né, eu acabei me abrindo, né, e me disponibilizando para essa conversa, né, que mostra assim a militância. E aí eu fui pensando qual a metáfora que eu ia usar. Eu estou utilizando a metáfora da travessia, o cruzamento de fronteiras entre lares, casa, né? Entre casas, a nossa casa, na afirmativa do que a nossa casa nunca será escola e não pode ser escola. E na afirmativa que a casa das nossas crianças, das famílias das nossas crianças, não será escola e não poderá ser escola. Então, essas duas fronteiras, né, para pensar aí a relação entre eu, que sou um profissional da educação infantil, que vou adentrar na fronteira da casa do outro, que é da família. Né? Então, assim, que relação é essa? Então, eu pensei em alguns devaneios, né, fiz, né, e também algumas proposições para que a gente possa aí mergulhar nessa temática. E essa travessia eu começo, então, com o João Guimarães Rosa. Eu até brinquei aqui, coloquei assim, o meu livro do João Guimarães Rosa, ele vem dentro dessa caixinha, né? E aí eu tirei e botei o meu, porque a escrita do meu livro é inspirada no livro do João Guimarães Rosa, nessa literatura clássica, né? É um livro de mais de 600 páginas. E aí eu coloquei assim para mostrar para vocês, em forma de uma brincadeira, como o livro meu nasce, né, da inspiração do livro do João Guimarães Rosa. Então é nessa inspiração que nasce o Minúcias da Vida Cotidiana, que no título eu já tento romper com as minúcias. Mas quem lê o livro e quem vai ler, quem leu a tese também, vai perceber que as minúcias são as diferentes rotinas que estão lá nutrindo o cotidiano, né? A Maria Carmen Silveira fala que as rotinas organizam a vida cotidiana. E eu vou dizer que as rotinas são o que mais preenche a vida cotidiana numa instituição de educação infantil. E agora, essas minúcias, nesse cruzamento de lares, nessa travessia. E aí eu volto a dizer, nós temos aí diversas lives pensando o retorno, o que eu considero interessante, o que eu considero salutar, né? Mas nós estamos na travessia. Nós ainda estamos na travessia da pandemia. E nós temos que estar pensando nessa travessia. Por exemplo, o meu município, no qual, né, eu estou vinculado há 30 anos como professor de educação infantil, nós estamos em teletrabalho. Até então, até semana passada, nós estávamos em teletrabalho só entre adultos, só entre professores, supervisores, diretores, né? E essa semana a gente começa um teletrabalho, por indicação da prefeitura, e utilizou essa dimensão de comunicação e aproximação, e por isso que eu utilizo, chamando como um dos eixos agora do teletrabalho, onde nós vamos ter que estar, né, adentrando nos lares, nas casas das crianças, pelos canais de redes sociais. Então nós estamos começando a fazer isso. O que tem nos provocado e o que nos deixou muito apreensivos, né? A gente vem conversando aí com muitos professores, e aí essa apreensão me fez pensar também esse texto, né, esse roteiro para conversar com vocês. Porque nós estamos nessa travessia. Então nós temos que pensar o pós-pandemia, mas nós temos que nos dedicar também no hoje, no aqui e agora. E eu penso que essa é a contribuição dessa conversa, assim, sabe? E eu vou ler para vocês, então, o trecho, o excerto, tá?
do João Guimarães Rosa, a docência como começo. Eu atravesso as coisas e no meio da travessia não vejo. Só era entretido na ideia dos lugares de saída e de chegada. Asás, o Senhor sabe, a gente quer passar um rio a nado. E passa. Mas vai dar do outro lado da banda e num ponto mais embaixo, bem diverso do que em primeiro se pensou. O real, nesta travessia, o real se dá para a gente, não é só na chegada ou na partida. O real se dá para a gente é nesta travessia. Então, eu fiquei pensando assim, qual é o nosso real hoje, como professores, profissionais da infância, nessa travessia da pandemia? Eu estou iniciando um planejamento como professor de educação infantil para atravessar essa fronteira, cruzar essa travessia e chegar na casa das minhas famílias. O que está sendo, né, para mim, muito difícil, de como eu fazer, né, como eu organizar isso, diante do que a gente acredita, do que seja a educação infantil, diante do que a gente quer que seja a educação infantil. Então, esse tema, né, eu considero da travessia essencial para que a gente possa estar aí conversando até como um aconchego para nós profissionais, como um alívio para nós profissionais diante de tantas apreensões, angústias, preocupações, né, que a gente tem aí visto acompanhando professores e professoras. Eu percebo que muitos profissionais estão muito assustados, principalmente os meus pares aqui em Florianópolis, a gente está iniciando isso. Tem município que está fazendo já faz um bom tempo e a gente já se colocou, né, contrário a essa forma de fazer educação infantil à distância, né? Mas nós estamos iniciando. Então, a gente está naquele momento do espanto, de pensar esse espanto. E aí me vem, né, as minúcias para que a gente possa... De que forma a gente vai direcionar esse planejamento? Não que concordemos, né, com o que está sendo realizado. O primeiro passo é esse, né? Eu conversei com muitos professores de diversos municípios e a gente... Uma das falas que eu fiz às professoras, né? A gente não concorda com o ensino à distância para criança, para bebês. Isso, né, é uma aberração, isso não tem sentido, né? Isso nem vai ao encontro das diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, né? Que é o documento que a gente mais valoriza da produção nacional nossa, né? Do Conselho Nacional de Educação aqui do Brasil, do MEC. Mas também a gente corresponde a uma hierarquia de correlações de poder. Eu dizia para as professoras, façam, mas apareçam o menos possível. Não vamos espetacularizar a docência. Não vamos transformar a docência em um grande espetáculo, né? A docência é muito mais do que isso. Esse espetáculo de pintar o rosto, de colocar uma fantasia, de fazer blu-blu-blu, flu-flu-flu, né? Na frente para as crianças, né? O que muitas vezes até assusta as crianças. E nós viramos motivos de chacota. Os adultos riem de nós, não para nós, frente a isso, né? Então, assim, esse foi o primeiro cuidado, assim. E temos como resistir. Existem formas de resistência, sim, que a gente pode abarcar, né, nesse planejamento. E é isso que a gente tem feito, então. Nesse sentido de mostrar resistência, de não transformar a educação infantil, né, em ensino à distância, né? Então, assim, não que também aí que eu concorde ou que eu esteja de acordo que esses municípios que já estão fazendo isso há muito tempo e que a gente acompanha, né, inclusive nas redes sociais, seja ensino à distância. Isso não é ensino à distância, né, de maneira nenhuma. Até porque ensino à distância exige toda uma modalidade que exige muito, né?
existe toda uma organização muito peculiar, né? Então, assim, porém, na urgência, né, de ter que fazer algo, como sempre, né, acontece no Brasil, é sempre na urgência, né, de ter que fazer algo, as redes vêm denominando, algumas dessas redes vêm denominando dessa forma, ensino à distância, né? Mesmo que não concordem, né, é o viver essa profissão, a profissão com a infância, pequena infância, de forma equivocada, né? E isso já está tão presente no Brasil, né? Nós temos aí muitos equívocos da infância. E por isso quando eu trago as minúcias, esse alerta na pesquisa do doutorado, na pesquisa do pós-doutorado, né, que teve vários colaboradores, né? Esse alerta para que a gente possa observar esses equívocos, né? Porque são as marcas das idades das crianças que faz a gente militar de uma forma ativista em favor de uma outra escola para as crianças e para os bebês. Não tem como a gente concordar que a gramática da escola, do ensino fundamental, do ensino médio, esse ensino, né, da forma que se dá pela transmissão, mais como a gente está fazendo aqui, mais pelo, né, a forma passiva, né, apenas como receptáculo, o outro, né, na educação infantil é impossível. Olhando para as minúcias da vida dessas crianças, ao viverem entre si, lá no interior das instituições, a gente percebe que as crianças são corpo. As crianças reagem corporalmente o tempo inteiro. O movimento, né, o movimento corporal é a chave desse processo relacional, desse processo de interação das crianças entre si, das crianças com as materialidades que nós organizamos, com todo esse cenário que o professor vai organizar para essas crianças, e das interações, né, em geral. Então, assim, não existe uma interação que não seja corporal. A criança é movimento. O Vallon já trouxe isso nas pesquisas dele, nos escritos dele, né? O quanto nós precisamos desenvolver 3 dimensões no ser humano. E nas crianças é fundante o sensível, a sensibilidade, que tem escorrido e ficado muito no cantinho da nossa vida, né? A inteligibilidade, que seria a técnica, né? Seria o inteligível, né? E o movimento. O Vallon traz essa categoria do movimento corporal para a dimensão humana, que eu acho fantástico, que a gente estuda tão pouco, né, o Vallon, né? Então, assim, coloco que compreender, né, essa forma que os adultos, né, nós professores estamos, né, frente a esse cruzamento de fronteiras, a essa travessia agora, de uma forma um pouco espantados, né, assustados, né, é porque a gente acredita nessa dimensão para a educação infantil, que eu acabei de né, rapidamente, brevemente falar, né, o sensível, o inteligível, o movimento e principalmente as interações e as brincadeiras, cruzando aí esses aspectos, né, dimensionais, né, da vida humana. Então, a gente a gente pretende, né, de uma forma assertiva, pensar esse planejamento. E é o que tem feito com que os professores fiquem tão apreensivos, né? E a gente traz, né, esse aconchego, né, aos professores, estende essas mãos para dizer: nós todos estamos nesse barco, né? Nós todos estamos navegando nessa travessia. Nós não estamos em margens diferentes deste rio, né, que corre, né, aí com a pandemia, né? Então, nesse caso eu indico e venho aqui conversando com vocês e também tenho conversado com os professores aqui da nossa rede de Florianópolis muito intensamente, extensamente, né, sobre a coletividade. A importância de, nesses atos de resistência, nesses atos de transgressão, não vão né, para frente de uma tela com fantasia e fazendo blu-blu-blu, flu-flu, e achando que isso é docência na educação infantil, né? Resistam a isso, sabe? E aí, isso vai ser possível da maneira, né, a partir do momento que nós
no ato de coletividade, nós puséssemos, né, o diálogo, o encontro, né, e o diálogo, né, em primeiro lugar, né, juntos, né, nos fortalecendo como profissionais, como professores, que querem construir e que estão construindo a docência. E nessa situação agora, que a gente não se sinta desamparado, nós professores, mas que a gente possa, um com os outros e os outros conosco, né, juntos fortalecer essa resistência, para esse não retrocesso. E aí, então, eu penso que essa dimensão de construir também essa ponte nessa travessia entre fronteiras, cabe a nós, né, a cada um de nós, professores, né, de como que a gente vai pensar para não também, né, falando, né, e aí o Nova já falou isso lá no início da pandemia, o não abandono, né, a continuação de vínculo. E em especial com o prolongamento. A gente não sabe quando que a gente vai voltar. Tem gente fazendo 1000 lives do retorno, chama enfermeiro, especializando a educação infantil com diversas pessoas e não falando do momento atual. Não falando de como nós, professores de educação infantil, estamos, né, enfrentando esse momento atual nessa travessia agora, no aqui e agora. Então, assim, é nesse sentido que eu penso que a educação infantil, mais do que qualquer outra etapa da educação básica, ela tem como princípio o princípio relacional, né? O princípio da relação, de aproximidade de comunicação, sejam com as crianças, sejam com as famílias. Isso é muito presente para nós, já. Né? Nós não temos como fazer a nossa profissão, e eu que já fui professor, os últimos 10 anos eu fiquei como professor do ensino superior. E eu oriento também, agora, vinculado, né, após a graduação da UDESC, como professor convidado, já que eu sou efetivo na rede Florianópolis. Eu fico assim, pensando na docência com os grandes e na docência com os pequenos, né? Grandes em tamanho só, né? E experiência com o mundo e com a cultura. Então, assim, eu fico pensando assim, as diferenças, o quanto as idades das crianças marcam toda essa nossa busca, toda essa nossa luta, né, por construir uma escola de outra natureza, reafirmando essa especificidade e colocando a vida, os aspectos, os elementos da vida, sabe, em destaque nessa relação, né? Então, a comunicação e o estar próximo não pode ficar agora distante, ficar subsumido na nossa relação. Se fosse um mês, né, se fosse um mês e meio, 2 meses, como foi março, abril, eu me recolhi. Vamos fazer grupo de WhatsApp. Eu fui, não vamos. Só que isso está se prolongando. E é demais aqui, vamos falar baixinho, né? Mas olha só, a gente não sabe quando volta. A gente não tem essa perspectiva de volta. Eu não tenho. Com os noticiários, com os meus amigos que eu venho dialogando de outros países, que a gente faz pesquisa, e contando como foi lá e como está o Brasil. Como o Brasil vem se organizando, vem dimensionando, né? Contornando essa pandemia. Eu não quero ser pessimista, eu não sou pessimista. O meu lado poético não permite ser pessimista. Eu sou bem otimista. Mas, olhando para essa realidade, a gente não sabe quando é que a gente volta. Então, não tem mesmo como a gente ficar distante das crianças e das famílias. Nós temos que cruzar, sim, atravessar essa fronteira, sabe? E estabelecer uma relação. Mas não uma relação de atividades prescritivas, atividades instrumentalistas, atividades utilitaristas, que a gente sabe muito bem o que isso significa para a educação infantil, né? Eu vou pegar, por exemplo, nosso tempo é muito rápido, né? Mas olha só, eu vou pegar, por exemplo, aqui Florianópolis, que é a minha experiência local. Depois a Dani, se quiser entrar para interagir e falar da experiência dela. Sim. Olha só, se eu pegar Florianópolis. Em Florianópolis, nós começamos
10 de fevereiro, as atividades de atendimento às crianças nas instituições. Nós ficamos 20 dias com as crianças. Vocês conseguem imaginar o que é 20 dias em um processo de inserção de um professor com um grupo de 15, 20 e 25 crianças? No meu grupo, eu tinha 28 crianças, porque a gente tinha as crianças em período parcial, que ou só que vinham de manhã, ou só vinham à tarde, né? Porque, infelizmente, as crianças perderam o período integral, né? Na sua totalidade. Agora tem uma porcentagem de matrículas para período parcial e uma porcentagem de matrícula para período integral para atender à obrigatoriedade, né? Desde 2013, como entrou na LDB. Então, assim, pensando aqui em Florianópolis, nós tínhamos, nesse período, início da pandemia, professores chegando nas instituições, porque tem uma rotatividade muito grande dos professores aqui. Não sei, não deve ser diferente aí em Porto Alegre, por exemplo, nas cidades de quem está nos ouvindo, né? Os professores que mudaram de escola estavam se inserindo nas comunidades. Crianças e famílias também se estavam se inserindo na cultura da creche, principalmente as crianças que estavam chegando, as crianças de 2 anos, as crianças de 3 anos, as crianças de 1 ano e meio, as de 4 e 5, a maioria já estão na escola. Mas as de 0 a 3, né, aí eles chegam com 6 meses, né, estavam chegando, porque a lista de espera dessas crianças é muito grande, nem todas conseguem vaga, né? Então elas estavam chegando. Então nós temos professores chegando, nós temos famílias chegando, crianças chegando. Esse é o contexto que nós temos. E nesse contexto, nós temos comunidades inteiras, né, ainda desconhecida para nós profissionais. Então, nós profissionais, nós não conhecíamos a comunidade. Nós estávamos nesse processo de conhecer a comunidade. O professor que sai da sua comunidade vai trabalhar em outra comunidade. E nós tínhamos, então, nessa via de mão dupla, professores conhecendo a comunidade e a comunidade conhecendo professores. Então, olha só essa trama. Vamos pensar nessa trama aí, vamos pensar nesse encontro aí entre professores, famílias, comunidade. E nós vivemos 20 dias. De repente veio a pandemia. A gente sai de cena da instituição, vem para casa, ficamos 2 meses isolados fisicamente, socialmente, sem estar interagindo com as famílias, e de repente o município tem que interagir com as famílias para garantir o teu salário, senão você vai ganhar, aqui a gente chama 0,4, né, que é falta. E aí você não tem salário. Gente, vamos pensar nisso e no percurso disso, na repercussão disso, né, para nós, profissionais. Das minhas 28 crianças, pouquíssimas eu ainda conhecia, eu ainda estava no processo inicial de interação. E agora eu vou ter que adentrar a casa delas, eu vou atravessar essa fronteira, entrar na casa delas e dizer, aqui é o professor Altino e pá, e daí? Tá, professor, tu estás na minha casa, tu estás agora em contato comigo, né? Minhas crianças têm 4 anos, com a minha família. E eu estou entrando, como vocês estão entrando na minha casa, né? Eles vão entrar na minha casa. Gente, que cruzamento é esse de fronteira? Que minúcias da vida nós vamos ter que pensar, tá, para poder fazer este encontro com essas famílias e com essas crianças. Então, eu tenho pensado muito nisso, sabe? Eu já, né, na live aberta que eu fiz, eu já declarei, né, e aí eu não só, mas todo o meu grupo de pesquisa, eu digo que todas as pessoas sãs que fazem pedagogia da infância, né, não concordam com o ensino à distância, não tem nem como concordar, né? Não existe justificativa, argumentos nem científicos e nem tácitos, né, para concordar com o ensino à distância com crianças. Não tem sentido aqueles videozinhos lá, aqueles teatrinhos que as professoras, até para bebês tem gente fazendo. Eu acompanho muitas instituições, eu até fiz um texto lá no começo já acho que foi abril, de uma professora fazendo um vídeo, fazendo
não culpabilizando essa professora, né? Obviamente que não. Mas fazendo um vídeo para que as crianças fizessem petecas, né? Aquela brincadeira, para crianças de 6 meses. Eu fiquei pensando, elas querem que as crianças os bebês ficam na frente da tela, aprendam com as famílias, os pais acompanhando, né? E vão brincar de peteca, criança de 6 meses. Né? Então, assim, que noção é essa? Né? Que ideia é essa? Que visão é essa de criança? Que concepção é essa, né, de infância que nós estamos aí, então, afirmando? Então, assim, eu não me esquivo, né, de dizer, e aí de mostrar essa resistência. E eu penso que é função de todos nós, né, que somos aí professores, pesquisadores da área da educação infantil, né, que afirmar, então, que não existe essa possibilidade, né, de a gente poder pensar em argumentos cabíveis, né? Não existe, como o Paulo Freire fala, né, viáveis inéditos, né? Não existe o inédito aí, não cabe, né? Não cabe o inédito aí, nesse caso, de fazer isso para bebês, crianças medianas, né? As maiores, as de 6 anos, 7 anos, a do ensino fundamental, um outro métier, né? Seria uma outra conversa. Mas pensando no nosso público, nas nossas crianças, né? Nos sujeitos que povoam a educação infantil, e que não esqueçamos, nós temos bebês, como sujeitos que povoam as instituições de educação infantil. Então, não tem como a gente usar essas ferramentas, né? Tanto síncronas como assíncronas, né? Não existe isso, que é o universo do ensino à distância, né? Então, eu particularmente, eu acho péssimo, sabe? Eu acho péssimo para a educação infantil e acho péssimo para as crianças também, essa tentativa, né? Então, assim, eu repito, e aí como eu trago, quando eu converso ali com as minúcias da vida cotidiana, pensando essas rotinas rotineiras, né, que se transformam em rotineiras, né, eu coloco ali, né, na escrita do livro, né, a vida na sala de referência vai além das atividades. Se a gente já não quer uma vida vivida lá no dia a dia da instituição, impregnada por atividades A4, por folhas, né, por acreditar nesse movimento corpóreo, né, que é a essência da educação infantil, que se liga às interações e às brincadeiras, né? Como que a gente vai reafirmar isso agora com atividades prescritivas, né? Instrumentalistas, né? Utilitaristas, né? De instrução mesmo ao outro, né? Essa dimensão do ensino como instrução não cabe para a educação infantil. Na educação infantil é descoberta, é pesquisa, né? As crianças, eu digo que quanto menos bidimensional, isso a gente aprende com os italianos, quanto menos bidimensional, melhor, porque a gente vai trazer o tridimensional. O que é o tridimensional? É o concreto, né? Que as crianças possam não se mergulhar agora, né, nessa idade, né, de 0, né, a 6 anos, que elas não fiquem mergulhadas nos conceitos, nas suas terminalidades, mas que elas possam viver os conceitos, né, por meio das experiências e na dimensão da tridimensionalidade, que é o concreto, que é o experimentar, sabe? É o experimentar, né? E hoje a gente estava conversando com uma professora. Oi. Olha só, nós já temos pouco tempo e estamos com Uh, 200 pessoas assistindo a gente nesse momento, que ali está marcando. Então, a gente já está quase aqui no nosso finalzinho. E só para já? a gente antes de mudar, quase, E, assim, as pessoas até estão comentando, estou tentando ler, assim, para te trazer algumas coisas que elas estão trazendo. E, assim, falando um pouquinho aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, Sim. da rede privada, a gente está desde final de março, início de abril, já com esses contatos já com as famílias, e a gente teve que se reinventar. E ninguém sabe tudo, Altino. A gente teve que fazer o seguinte, errou,
a gente teve que fazer, errar, aprender e retomar outras coisas. Então, assim, a gente começou fazendo coisas que agora a gente diz, não, como é que a gente fez isso no início? E coisas que vocês vão passar também. Com certeza. A gente já fez coisas Né, assim, meu Deus, nós estaremos iniciando, né? E a gente não está existe pensando pensar. muito para Exato, não existe poder. pensar num projeto. Que projeto? Como é que tu vai entrar na casa das pessoas se tu não sabe como é que eles estão vivendo? Como é que tá o dia a dia dessa criança? Se os pais estão trabalhando em casa ou não estão? Se eles estão ficando com a família ou estão ficando com os irmãos? Quem está ficando com essas crianças? Assim, eu estou falando uma rede privada, que eu sei que realmente sempre vai ter alguém. Mas e o pessoal da rede municipal? Quem está cuidando dessas crianças atualmente? Entende? Então, assim, essas coisas a gente tem que pensar. E a gente começou a pensar isso depois. A gente entrou falando com as famílias. A gente teve que gravar vídeo, sim, porque foi uma forma de comunicação. Mas a gente agora, hoje em dia, a gente está pensando no individual, naquela criança no individual. Como que aquela criança está em casa? Assim, claro que a gente teve que se reinventar, fazer mil coisas, né? Não nos vestimos de palhaço na frente da rede. Não, a gente se preservou Que nisso que a bom. gente falou. A gente é professora, a gente tem que se colocar nessa posição. Mas assim, a gente trouxe através das histórias, que isso sim é uma coisa que era do dia a dia deles, era da experiência deles, a contação de história, a hora do conto da professora, sim, porque é um contato, né? Querendo ou não, é lá do outro lado, eu na minha casa, na casa deles, mas Mas a gente pensando trazendo um assim, né, pouquinho Dana? disso. Mas pensando assim, ó, nem toda professora consegue contar uma história para ser Não, gravada, contar uma história numa roda ao é uma coisa. vivo, lá no vivido, é uma coisa. Contar Sim, uma história que vai ser gravada e enviada e que esse vídeo pode tomar qualquer proporção, é muito diferente. Então a com gente certeza. tem que ter esse cuidado. Nem toda professora, ela pode ser uma bela contadora de história, lá na sala de Não, referência dela, com o grupo dela, mas que em casa ela não consegue. Eu vou trazer uma não. experiência, por exemplo, eu adoro na academia, eu gosto de malhar. E no começo da pandemia, eu comecei a fazer exercícios físicos em casa. Eu não consegui, e eu sou um viciado por academia, tá? E assim, eu adoro contar história para as crianças, mas eu não me colocaria a contar uma história para ser gravada para as crianças. Eu, Altino, professor Altino, né? Então, assim, isso tem que ser considerado. Primeiro, porque nos nossos contratos não está lá que a gente tem que gravar a história e enviar para as crianças. Segundo, tem muitas e belas contadoras de histórias na internet disponibilizando Mas, esse trabalho para que a gente possa enviar os links para as famílias. Então, assim, isso é sim, legal assim, de estar conversando, de estar trazendo, porque não responsabiliza o professor dessa exigência. O professor não pode estar na berlinda, no fio da navalha, sendo obrigado a fazer isso. Eu penso que isso é importantíssimo deixar gravado aqui para as pessoas que estão exato, nos ouvindo, né? Porque é esse aconchego que eu quero dar para as professoras. É esse exatamente. abraço de longe, né? Esse abraço Uhum. de longe que eu quero dar para as professoras. Penso que essa é a poética que a gente pode trazer para as professoras e dizer para elas: se você não se sente à vontade, você não vai ser incompetente, você não vai ser menos profissional, né? É porque você não tem preparo para isso. O seu espírito, né, emocional não quer isso. Então não se force a fazer isso. Eu deveria ser péssimo se eu tiver que contar uma história, gravar e enviar para as crianças, entendeu? Então eu penso que isso. E assim, ó, um ponto, Dana, que eu queria chamar a atenção antes que a gente perdesse aqui a conexão, que eu acho importante nessa metáfora que eu usei da travessia e das fronteiras entre lares e casas, né, com João Guimarães Rosa, é assim, nós temos que cuidar muito quando a gente abre essa porta, sabe? Que a gente possa abrir portas e não construir muros com as famílias. Que a gente possa compreender que essas famílias têm diversas configurações. Elas se configuram por uma pluralidade que muitas vezes eu nem me dou conta, eu estou tão focado num tipo de família que eu nem me dou conta, né,
das diversas configurações familiares e que agora, eu adentrando a casa delas, eu vou perceber. Então, assim, o cuidado que eu tenho que ter ao encontro com essa diversidade de configurações familiares, para que as famílias não se distanciem mais de mim, enquanto profissional. Porque né, pode ser um tiro no pé, muitas vezes, né? E os governos, né, as políticas públicas, nesse nosso Brasil, é tudo muito... Por mais que a gente tenha políticas públicas boas na educação infantil, não quero dizer que não, porque a gente tem, né? Nós que estudamos as políticas públicas de outros países, o Brasil está bem de política pública, mas no papel, na lei, né, na lei escrita, e que o que nós temos é uma lacuna muito grande, um fosso entre o que está escrito e o que acontece. Né? Vamos falar das políticas públicas que acontecem. Por exemplo, obrigar professor de bebês a fazer vídeos porque tem que cumprir as 200 horas dos 200 dias letivos. Entendeu? Então, assim, essa é uma política pública no seu acontecer, né, no seu vivido concreto, que ridiculariza, né, os professores e que pode até afastar, por exemplo, ao invés de aproximar, construir esse muro, né, entre esse cruzamento aí. Então, eu penso que é isso, assim, nós não podemos ter esse imaginário que as casas vão ser escola e que nós, nas nossas casas, nós temos que agir como professores. Eu lembro, assim, por exemplo, de uma passagem de uma especialista, tá? E assim, bam aí, dizendo, você tem que acordar a sua criança no horário tal, você tem que botar o uniforme da criança, você tem que estabelecer tantas horas para essa criança, que são as horas que ela fica na... Não, essa criança está em casa, essa criança não está na escola. Se a criança quiser vestir o uniforme por conta própria, por fantasia, por um imaginário simbólico, que é individual, às vezes, de uma criança. Agora, generalizar, universalizar, padronizar e dizer que você, pai, você, mãe, né, família, você tem que continuar com a rotina escolar em tempos de pandemia. Gente, eu fiquei imaginando como uma psicóloga consegue fazer isso. Quem que ela estudou? Que teorias psicológicas que ela estudou em dizer que um pai, uma mãe, né, ou alguém da família, uma avó, né, que a gente, hoje a criança fica, né, com diversas, né, pessoas da família, não só com o pai e com a mãe, que tem que colocar na cabeça desse sujeito, responsável pela criança, que ela tem que se uniformizar para poder fazer de conta que está indo para a escola. E está no seu quarto. E está no seu quarto. Então, assim, mas a gente tem isso. A gente vê, né? A gente acompanha, né? Então, assim, Nem disso gente, que eu falo. né, Altino? Nem a gente, né, Altino, consegue manter uma rotina. Nossa rotina está totalmente... Eu tô, por exemplo, eu da cintura para baixo, eu tô de pijama e não tinha vergonha. Eu botei uma camisetinha melhorzinha em cima, me arrumei aqui, fiz a barba, mas da cintura para baixo eu tô Altino que está em casa, porque eu estou na minha casa. Né? Eu não vou botar um sapato, uma calça jeans, uma calça social para mim fazer uma live sentado, que só vai aparecer da cintura para cima. Gente, sabe, é isso que a gente está falando. É disso que a gente quer falar. Então, Dani, nós temos quantos minutos ainda? Uns 7 minutos. 8 minutos. Eu fiz uma crônica para finalizar. Sim. Tu acha que dá tempo de eu falar dessa crônica? Como claro. Eu penso assim, ó, o livro das minúcias e ver a vida pelas minúcias da vida cotidiana, e tudo isso que eu falei são as minúcias da vida, né? Só que são minúcias de hoje, das relações, nessa comunicação e nessa aproximação que a gente tem que estabelecer com as famílias, que é nesse cruzamento, né, de fronteiras entre casas e lares. Casas, né, lares, né? Então, isso é minúcia também. Em outro âmbito, né? No livro eu discuto as minúcias lá no âmbito da instituição, né, das unidades educativas. E aí eu fiz assim, a própria Sônia Kramer, e aí eu utilizo ela no livro, uma brasileira, pesquisadora pioneira na área da educação infantil, né? Ela, em 2003,
ela escreveu o livro que é Educação contra a Barbárie, né? Então, assim, ela vai dizer que já faz muito tempo que nós vivemos na barbárie. Faz muito tempo. E não foi agora, nesse tempo de pandemia, que a gente percebe essa barbárie. E não é à toa que eu vou fazer uma pesquisa de doutorado, de pós-doutorado, destacando a vida em suas minúcias. Diante das diversas estruturas, né, das diversas formas estruturantes que estruturam a vida lá na instituição, que para mim me revela um pouco dessa barbárie de viver a vida lá com as crianças, né? Então, assim, eu queria terminar esse convite maravilhoso, dessa conversa, né, com a Dana, no seu canal, né, assim, que eu acho que é bem importante mesmo. Nós, professores, temos que se autorizar, sabe, a ganhar voz. Eu falo muito isso, né, na minha primeira live eu falei muito isso. A voz do professor precisa falar, né? A gente tem que falar a nossa voz. A gente está muito em silêncio, né? E assim, aí eu escrevi assim, e aí eu escrevi para ti, escrevi para todas as professoras, né, professores que estão nos assistindo, que irão nos assistir depois, né? Ó, não consigo ver a vida de outra maneira. Sou assim porque preciso ser eu. A vida é curta, passageira, única e diversa. Adiá-la é um desperdício. Não vivê-la é um crime. O sistema estruturante, burocrático, canônico, convencional, cartesiano, nos consome e nos faz acelerar ao viver a vida, essa vida diariamente. E desperceber, fazer a gente não perceber, né, nos fazer despercebido sobre as minúcias dessa vida. Tornar a vida, né, acelerada é também uma forma, muitas vezes, de adoecer a vida. E aí, olhando para essa vida adoecida, precisamos transgredir, precisamos desobedecer, tornando a vida com mais vida. Todos nós merecemos mais vida, principalmente nós, professores, né? Vou chamar a atenção aqui para os nossos professores que estamos nesse sistema, né, de pressão, né, sobre a nossa profissão. Então, assim, em um contexto de pandemia, né, nesse contexto, né, que estamos agora, cultive e preserve a sua vida, mas preserve a sua vida olhando para as suas minúcias, para as pequenezas, valorizando essas pequenezas da vida, sem apequenar a vida. A vida, em suas minúcias, está nas suas próprias mãos. E aí, pensando essa crônica para esse tempo aí, queria deixar também um recado aqui de resistência para os nossos governantes, né, que se alguns deles, né, tiverem coragem de nos assistir, eu queria dizer, se tivermos que perder um ano letivo, o que vamos perder mesmo? O que vamos perder mesmo, além do ano letivo? O que é um ano letivo? É somente um ano letivo. Não seria importante, nesse momento de pandemia, estarmos preocupados em não perdermos a vida? Isso não seria o mais importante do que o ano letivo? E aí, vou passar a bola para a Dana, dizendo, a vida, a vida, a vida. Beijo no coração de todos vocês. Ai, Altino, a gente quer mais. O pessoal só tá falando que quer mais, que quer mais. Acho que é a live 2 já. Pessoal, dia 15 de junho, Altino Convida, vai né, Dana? Convida para ter. dia 15. Dia 15 de junho vai ter a outra live do Altino pelo canal do YouTube, né? Pelo canal do Altino no Isso, YouTube. Então, com certeza lá ele vai falar muito mais coisas. Aqui nosso tempo é curto, porque senão o Instagram ele é mal educado, ele encerra e nos deixa na mão, fecha. Mas vai ficar gravado. Com certeza terão outras oportunidades. Eu acho que essa pandemia trouxe, sim, algumas coisas boas, essas amizades, essa
essas lives que a gente conhece pessoas maravilhosas também, sim, nos traz essa oportunidade de conexão, nos ligar com educadores do Brasil inteiro, que tem gente aqui de tudo que é lugar que eu já vi. Sim. Com certeza, acho que é uma fala, né? Uma fala para os educadores. Eu acho que eu estou muito realizada em trazer, em te trazer, tá? E trazer outras pessoas que eu sei que falam isso, que falam sobre a infância, que é o que a gente quer escutar sobre a infância. Eu acho que a gente tem que estudar, a gente tem que conversar, a gente tem que ter voz, que nem você falou. Então, muito Tá bom, obrigada, lindona. muito Tá bom. gratidão eterna. E vamos continuar falando, vamos nos ver no dia 15, a gente vai estar lá. E aqui no nosso canal da Convocar Infância, na próxima terça-feira, nós vamos ter outro convidado, então aguardem, nos sigam e ó, beijo, gratidão. Beijo para todo mundo que ficou conosco, né? Agradecer as pessoas que estão conosco e vamos juntos, né? Nos fortalecendo, nos fortificando. E é isso então, até dia 15. Dia 15 já estou aqui nas telinhas novamente. Tchau!